Corinthians ganhou, mas não convenceu. E é sobre isso que a gente vai falar agora nesse pós-jogo de Corinthians 1 e Novo Horizontino 0 pela Copa do Brasil. Alô, Dorival, tá merecendo ser cobrado, hein, cara? Mais um jogo em que você coloca um esquema que não tá funcionando. Eu vou falar pra vocês o porquê. Vem comigo. Sofredores, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal Visão Alvinegra, pós-jogo, né, de Corinthians 1 e Novo Horizontino 0 pela Copa do Brasil. E, rapaziada, temos bastante coisa pra falar, porque é mais um jogo que o Corinthians não consegue jogar direito, é mais um jogo que o Corinthians não consegue apresentar muita coisa, muita evolução, e que, principalmente, o Corinthians mostra que é um time que não tá sabendo o que fazer com a bola, pô. O Corinthians é um time hoje que não sabe o que fazer com a bola. Pra vocês terem ideia, o Corinthians entrou hoje de novo com 4-1-4-1, tá? O Corinthians, ele veio com o Maicon ali na entrada da área. Aí depois vem com Coronado, Bidon, Romero ali na direita. E também o Ranielli no meio. E na frente o Yuri isolado. O Yuri ficou isolado mais uma vez, tá? E por que é importante falar isso? Porque o Corinthians, ele faz o primeiro tempo pífio, tá? O Corinthians, ele não consegue simplesmente criar. E, cara, o time do Corinthians, ele não consegue fazer uma transição, uma construção, uma saída de bola que seja decente, que clareia o espaço, que clareia jogadas. O time do Corinthians não consegue fazer isso, cara. É mais um jogo em que, por exemplo, o Félix, o Kaká e o André Ramalho tocam mais na bola do que os meias e também o atacante. Como é que pode isso, mano? Como é que pode? Porque, beleza, o Dorival, a ideia do Dorival é boa. A ideia é boa. É ter um meio campo ali consistente, um meio campo forte, um meio campo até que criativo, porque são jogadores realmente criativos. O Coronado é criativo, o Bidon é criativo, o Ranieri consegue acelerar um pouco o jogo. Então, assim, é um meio campo legal. Mas a questão é que na prática não tá funcionando. Não tá funcionando. E uma prova disso é você ver o primeiro tempo e assistir que o Corinthians não consegue simplesmente construir uma saída de bola decente. O senhor Maicon teve mais um jogo pífio, tá? Teve mais uma atuação pífia. Ele simplesmente não consegue iniciar uma construção de jogo. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro como é que foi o gol, tá? Pra gente poder comentar mais sobre como foi a partida. O Corinthians, rapaziada, é muito simples. O Corinthians venceu na individualidade, tá? Essa é a verdade. Eu vou até pegar aqui o gol pra Oscar vocês. Ruiz, sozinho, isolado, nos acréscimos do Na individualidade do Yuri Alberto, pô. Uma jogada que começa com o Félix, depois ele passa pro Thales, e aí vem pro Yuri que consegue concluir a gol. Golaço, aliás, tá? Vou pegar aqui de novo pra vocês. O Félix toca pro Thales, o Yuri faz uma jogada individual, tá? Totalmente na individualidade, cara. A verdade é essa. O Corinthians venceu hoje por conta do talento do Yuri Alberto. E a verdade é simplesmente essa, tá ligado? Porque, vamos lá. Primeiro tempo, o Corinthians entrou com 4-1-4-1 e, de novo, os meias não conseguem saber fazer com a bola. Eles não conseguem. Você vê o Ranieri tentando acelerar o jogo, você vê o Coronado pegando na bola, eles simplesmente não conseguem trazer um passe vertical, não conseguem fazer uma jogada pelo meio. E, cara, você encher o seu meio campo, o mínimo era você conseguir pelo menos fazer algumas triangulações. Isso não aconteceu no primeiro tempo. Não aconteceu. E, de novo, a gente tá falando aqui que o Corinthians está enfrentando o Barcelona, o Bayern de Munique. Não, tá enfrentando o Novo Horizontino, um time da Série B, em casa, na arena. Então, assim, é justificativa mesmo com os desfalques do Mendes, do Garro e do Mateuzinho. Você tem uma atuação tão, cara, pobre assim? Pô, eu não vejo, velho. De verdade, rapaziada. Eu sou um cara que cobra porque o Dorival é um bom técnico. Eu gosto do Dorival, mano. É o nome que eu mais queria aqui, tá ligado? Essa é a verdade. O Dorival é o nome que eu mais queria no Corinthians. É o nome que eu mais queria, pô. Por quê? Porque eu achava ele um técnico que tinha familiaridade com o esquema que o Corinthians costumava usar, que era o losango, mas até agora eu não sei qual foi o jogo que ele usou o losango, pô. Qual jogo que o Dorival usou o losango? Não sei. Então, assim, o trabalho do Dorival até agora, ele demonstra pouquíssimas evoluções. A verdade é essa. O time do Corinthians não consegue jogar praticamente nada, pô. Nada. Talvez melhore com os reforços, na verdade vai melhorar, né, com a volta do Rodrigo Garro, do Memphis, realmente eles fazem muita falta, mas assim, o Dorival tem que largar urgentemente desse esquema, desse 4-1-4-1, ele tem que largar, e de novo, ele tem que saber que o Maicon não tá sendo o jogador que ele tá imaginando, o Maicon não consegue ser o pilar ali do meio para conectar a zaga com o meio e o ataque. O Maicon não consegue fazer isso, rapaziada. O Maicon, muito pelo contrário, ele se esconde da bola. E isso prejudica muito a ideia do Dorival. Porque a ideia do Dorival é boa, ele quer fazer o meio campo ali consistente. Mas ele simplesmente não consegue. Na prática, não dá certo, tá ligado? E o Yuri Alberto fica isolado lá na frente. O prejudicado nisso também é o Yuri Alberto, sabe?
Então, cara, é difícil, é difícil. Mas tem pontos sim que dá pra resgatar desse jogo, tá? O principal deles, na minha visão, é o Dorival conseguiu achar a posição pro Félix 2. Se tem uma das coisas boas no trabalho do Dorival é esse. Ele conseguiu achar a posição pro Félix 2. O Félix 2 de lateral direito é menos comprometedor e também consegue fazer algumas boas jogadas de vez em quando. Como lateral direito, não como zagueiro, tá? Então, o Dorival tem mérito nisso sim. O Félix consegue ser um cara ali físico, consegue se impor na marcação e consegue às vezes subir no ataque e fazer alguma jogada que clareia um espaço para o Corinthians. Mas também é só isso, né? Ele é menos comprometedor naquela posição. Esperamos que ele continue desse jeito, tá ligado? Mas outro ponto também, no segundo tempo, mesmo com as mudanças, o time não conseguiu, cara, jogar direito. Mesmo com as mudanças, mesmo com a entrada do Thales Magno, mesmo com a entrada do Martins, o time do Corinthians, mesmo com a entrada do Carrillo até, o Corinthians não conseguiu ser efetivo nas criações das jogadas, nas construções das jogadas, tá? Cara, você via, por exemplo, o Andileri não conseguindo subir. Não conseguindo subir. Por quê? Porque o Kaká ficava muito tempo com a bola, não conseguia conduzir ela direito. O André Ramalho também ficava muito tempo com a bola. E, por conta do Corinthians estar numa linha mais alta, o Andileri tinha que recuar um pouquinho para também ajudar na saída de bola. Por quê? A saída de bola do Corinthians hoje tá muito prejudicada, velho. O Corinthians não consegue construir uma saída de bola. Tanto que vocês estão vendo por aí o André Ramalho tocando muito na bola, o Kaká tocando muito na bola, o Félix tocando muito na bola. Por que isso acontece? Porque não tem volante no Corinthians hoje que tá conseguindo fazer essa saída de bola. Não consegue pegar a bola desses zagueiros e conectar com o meio campo com o ataque. É muito simples. E quando o time adversário, como o Novo Horizontino fez, sobe a linha para pressionar, o Corinthians fica encurralado, não sabe o que fazer, é bola longa. Sabe? Então, assim, o Dorival tem que rever muito esse esquema que ele tá usando. Porque o Dorival é um bom técnico. É o cara que eu mais pedi aqui, pô. Entendeu? Então, cara, não tá funcionando. Muda, muda. Coloca o Michael no banco e muda, cara. É simples assim, sabe? Então, velho, vamos ver como vai ser os próximos prazos do Corinthians. Como eu falei, venceu hoje na individualidade. Venceu, mas não convenceu. Mas é claro que o time do Corinthians pode ir muito mais. Pode ir muito mais, sabe? Então, agora tem um jogo contra o Galo. Vai ser um jogo difícil, porque o Galo vem crescendo, vem evoluindo com o Cuca, tá? E como é fora de casa, obviamente vai ser um jogo difícil. Vai ter a volta do Memphis e também do Mateuzinho, mas é aquilo, né? Vamos ver se o Corinthians consegue apresentar um futebol melhor com o Dorival. E outro ponto também que eu acabei esquecendo de citar, e que é um mérito do Dorival, é o fato do Raniel estar jogando mais, tá? O Raniel claramente tá virando uma espécie de 8 com o Dorival. Ele tá mais intenso, o Raniel tá conseguindo aparecer mais no ataque, ele tá conseguindo acelerar muito bem as jogadas, mas é aquilo, né? O Raniel era um zagueiro, velho. O Raniel era um zagueiro de. Velho, era um cara de contenção. O Raniel com o Dorival tá virando essa espécie desse 8. Tá virando uma espécie de 8 com o Dorival. Isso é um mérito do Dorival, tá? O Raniel vem jogando mais mesmo. O Raniel vem aparecendo mais na frente. Ele vem conseguindo acelerar muito bem as jogadas. O único problema é, o Raniel, ele tem um cacuete de um volante de contenção. O Raniel era zagueiro, pô. Então, ele não vai ter aquele refino técnico para conseguir dar um passe vertical, para conseguir finalizar gol. Isso ele não vai ter. Mas o Dorival tá tentando transformar ele nisso, tá? E é mérito dele. O Raniel realmente tá jogando mais e foi uma das melhores peças contra o Novo Horizontino, tá? Então, assim, você vê que no Dorival existem alguns erros, mas também tem alguns acertos e que ele vai melhorar. Não tô pedindo a cabeça dele, falando que tá horroroso, mas assim, tem que mudar o esquema, cara. É simples assim, entende? O time pode muito mais mesmo com os desfalques. E essa é a realidade, tá? Rapaziada, mais um pós-jogo fica aqui, tá? Quero que vocês comentem muito sobre o que vocês acharam dos tópicos que eu acabei citando. Se o Félix realmente serve como lateral direito, né? Se o Maicon deve ser banco. Tem jogadores também devendo muito, como por exemplo o Bidon, não é? Que é um cara que não tá conseguindo mais demonstrar a bola que jogou lá no final de 24. É jovem, tá oscilando, é verdade. O Coronado que até não foi mal ontem, quer dizer hoje, né? Mas também não conseguiu chamar a responsabilidade para desequilibrar o jogo. E, enfim, vamos ver quais vão ser os próximos passos do Dorival, tá? Deixa o like para fortalecer o canal Visão Alvinegra, também se inscreve para ajudar a crescer essa comunidade de corintianos que debatem em prol do Corinthians, fechou? E rapaziada, não se esqueçam, segue nós nas redes sociais para vocês também ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo no Corinthians. Amanhã eu volto com talvez um mistão aqui com vocês, beleza? E novamente, se vocês tiverem sugestões de como melhorar ainda mais esse conteúdo para a gente conseguir debater melhor e cada vez com mais números, embasamentos, e enfim, deixa aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!